Aí o Elon Musk comprou o Twitter, mandou 80% das pessoas embora, agora tava até dando um bug, mas em geral tem funcionado, né? Eu acho que o Google, o Facebook, Netflix, todo mundo olhou lá, principalmente o Google e o Facebook, olhou pro Twitter e falou, peraí, o cara demitiu 80% e tá funcionando, só que uma condição, volta todo mundo pro escritório. E aí o Facebook e o Google estão fazendo a mesma coisa, demitiram em massa e tem que voltar pro escritório. Por isso que eu falo, a questão do escritório não é maldade, que aí eu vejo muitas pessoas falando, porque eu tenho que ir, tenho que pegar 2 horas, a filha da puta que obriga, que o meu chefe mora do lado. Não é isso, cara, é a questão da convivência que eu falei. Tem que se chegar ao meio termo, tem que ter um convívio, cara. Para um jovem, estar dentro de uma empresa é essencial. Ele deveria querer. Ele deveria falar, cara, eu quero estar lá dentro, eu vou crescer lá dentro. Porque até tem um outro motivo. Nós 3 aqui, vamos só, a gente trabalha no setor administrativo de uma empresa em home office. Se eu estiver indo na empresa e vocês não, vocês querem home office, a gente decide. Aí vocês ficam em casa, eu fico na empresa. Quem vocês acham que vai ter um potencial maior de crescimento? De enxergar as coisas. É óbvio que é você. De ter uma visão do negócio. De ter uma porrada de coisa, cara. Entendeu? Então volto a falar, está faltando diálogo. Dos dois lados. Para que eu seja convencido que eu tô errado em algumas partes, e óbvio que eu tô, ninguém tá certo. E essa geração entendeu o seguinte. Galera, baixa a bola um pouco, escuta quem tem 30, 40, 50, 70 anos de idade. Você não vai escutar uma pessoa de 60 anos de idade, CEO de uma multinacional. O cara pra chegar lá, meu irmão. Mas ele é filho do dono. Tá bom, então pega uma que o cara não seja filho do dono. É o que mais tem aí. É o que mais tem aí. Cara, mas a gente tem muito que aprender com a geração antiga mesmo. É surreal, assim, o que essa galera faz com dinheiro, assim. Eu fico assustado a hora que eu vejo. Eu vou te falar assim, minha avó faleceu tem pouco tempo, cara. Ela morava numa casinha, assim, um quarto, uma cozinha e um banheiro. Era a casa que ela morava. Ela tinha outra casinha de aluguel. A grana dela sempre foi dela. Ela tinha 400 mil em dinheiro, né? Ganhava salário mínimo. Salário mínimo de aposentadoria. 400 mil de dinheiro. Você fala assim, não tem lógica. Eu tenho um tio-avô que faleceu há uns 10 anos atrás. Ele era aposentado de guerra. Vivia sozinho. O cara morreu. Ele tinha mais de 1 milhão na conta. Época. Tinha dinheiro dentro da televisão. Na época. Cara, então assim... olha o tanto de coisa que a gente tem pra aprender com esse pessoal, velho. A gente tem muito pra aprender com eles. Pensando nisso, né? Eu, quando comecei a trabalhar na área comercial, eu trabalhava com planilha primeiro, controladoria. Aí um cara achou que eu falava muito, falava bem, falo pra caralho, né? Falei, esse cara não vai dar certo na controladoria, né? Traz pra área comercial. A empresa tava demitindo, fazendo mudança, me levou pra área comercial. Eu nem sabia o que era área comercial direito. Você vê, eu tinha uns 18 a 19 anos. Por isso que eu falo, E na minha cabeça eu tinha certeza que eu trabalharia com planilhas. Cara, você era Excel, novo, hein? tal, novo. Pro comercial. Aí eu fui pro comercial. Eu vou te contar o que aconteceu no comercial e por que eu fui trabalhar efetivamente no comercial, já que você falou que eu era novo e tal, né? Eu fui pra área comercial para fazer planilhas e controles pra área comercial. Relatório, planilha e tal. E o que aconteceu? Eu trabalhava numa financeira, isso a gente tá em 98, 99, tá? As empresas vendiam em quê? Parcelado. Cheque. Vendiam no cheque. Né? Vocês lembram dessa época? Você pegou a época do cheque. Quem não sabe o que era o cheque, era uma folha que você punha o valor que você queria nisso aí e pagava o que você queria, né? Só milionário tinha cartão de crédito e com limite ninguém tinha limite, um cartão de crédito. Então você comprava tudo em 12, 15, no cheque pré, né? Chequinho. Botava lá a data, bom para, e ia pra lá, né? E eu trabalhava na financeira e nessa época foi bem o boom dos celulares. Estava começando o celular. StarTAC, Elite, Motorola, aqueles Nokias. E a empresa que eu trabalhava, ela financiava muito celular. 12 vezes, 15 vezes um chequinho e tal. E eu era da controladoria. Aí o que aconteceu? Uma gerente da área comercial foi tirar férias. E aí meu chefe falou, pô, Charles, eu preciso de um favor teu.
que você passe 2, 3 vezes por semana nas lojas que ela passava para ver se tá tudo bem, para recolher os cheques, para trazer para cá para a empresa. Tá bom. E aí é uma outra coisa, né? Tudo para mim tava bom. Eu não olhava com viés de exploração. Graças a Deus que eu nunca tive um amigo que virou para mim e falou: cara, onde é que tu tá indo sábado? Ah, não, tô indo no shopping ali, um negócio de trabalho. Cara, tão te explorando, deixa de ser otário. Eu não tinha esse tipo de amizade, graças a Deus. Aí o que acontecia? Eu comecei a passar nessas lojas para recolher cheque. E tinha loja, principalmente segunda-feira, né? Que eu chegava lá, falava, ó, vim aqui, sou da empresa tal, vim pegar os cheques e deixar fichinha para vocês preencherem. Ah, não tem nada para se recolher hoje aqui. Eu falei, mas vocês não venderam nenhum celular no final de semana? Pô, tá bombando. Não, a gente vendeu, mas vendeu com outra financeira. Foi bem na época que tinha a Imoré, que era do ABN, tinha Fininvest. Eu lembro. Fininvest anunciava pra caralho, anunciava no Faustão e tal. Era um concorrente dessa empresa que eu trabalhava, que era um banco pequeno do Rio de Janeiro. E eu falei, pô, mas não tem nada. Não, é porque a gente tá vendendo com outra e tal. E isso começou a acontecer. Eu falei, cara, não tá certo. Deixa eu tentar. E eu comecei a conversar com os lojistas. Falei, mas por que você não manda nada pra gente? Ah, porque o juro da outra é menor. Aí eu anotava. Por que você não manda nada pra gente? Ah, porque a aprovação de vocês por fax demora muito. O que é um tempo bom? Ah, se demorasse uns 15 minutos, a gente faria. Ah, por que você não faz com a gente? Ah, porque o motoqueiro passa aqui pra pegar cheque 3 de semana, você passa 2. Se eu passar 3 semanas, mano, aí eu comecei a mapear isso ali naquelas 2, 3 semanas. E eu também comecei a pedir um negócio que na época eu achei, depois eu pensei que foi genial. Eu falei o seguinte, como eu tô passando aqui, sou novo e tal, pode me ajudar? Pra eu não sair com nada de mão vazia, quantos celulares você vende no fim de semana? Ah, tá vendendo 50, 70. Pode me mandar uma, mas uma só. Não precisa mais do que uma não. Uma só. Aí eu chegava segunda pra recolher o cheque, tinha 6, 7, tinha 10. Por quê? Porque já que o cara tinha um trabalho de preencher uma fichinha da empresa, começou a operar, começou a fazer tudo, eu acreditava na empresa que eu trabalhava, funcionava direitinho, a gente aprovava rápido e tal, as pessoas começaram a fazer mais. Então, primeiro de tudo, eu ativei praticamente 100% dos clientes daquela rota, pedindo uma venda, explicando, falou, ó, cara, pô, tô aqui, trabalho, pô, tô vindo aqui toda semana, uma só, ok. E eu comecei a descobrir o jeito e tal. Quando acabou as férias dessa gerente, a venda na área dela estava aumentando muito, e aí me deram uma região para tocar que quase não tinha venda. Então, eu estagiário, novinho, sem saber porra nenhuma comercial, virei estagiário comercial, depois virei gerente comercial. Com 20, 21 anos eu já tinha equipe. Sensacional. Mas por quê? Vontade de trabalhar. Agora, eu fico pensando, se o meu chefe tivesse dito, Charles, você pode buscar uns cheques aqui e tal? Eu poderia ter respondido pra ele, eu não estudo economia pra ser boy, pra ser maloteiro. Mas em nenhum momento eu achei que eu tava sendo maloteiro. Eu achei que tava sendo do caralho eu render uma gerente na função dela enquanto ela tava de férias. Ajudar, né, cara? Contribuir. E aí eu comecei a contar essa história não pra me vangloriar, porque você falou o quanto é bom conviver com gerações maiores, né? E aí eu tive um chefe, que era esse cara que me levou, que viu essa veia comercial em mim e tal, e eu visitava com ele as empresas. E com ele eu aprendi a nunca levar um não de um cliente, a fechar todos os clientes que eu quis fechar na minha vida. E você vê assim, era um cara de uns 55, 60 anos de idade na época, ele conseguia visitar quem ele queria, marcar o que ele queria, saía, e era uma aula. Às vezes a visita estava muito boa, no meio da reunião ele, bom, Charles, então a gente tem um outro compromisso. Aí eu ficava quieto, mas eu não tem compromisso porra nenhuma. Tava ótima a visita, aí chegava no corredor, ele segurava meu braço, saia sempre quando a reunião estiver no pico. Esse cara vai querer que a gente volte aqui. Eu, caralho, vai querer. Aí fazer isso. Aí assim, o cara me passou um know-how em 2, 3 anos que eu virei um monstro do lado positivo comercialmente por causa da convivência com ele. E eu, quando olhei ele assim as primeiras vezes, não... Né, você olha a área comercial, você acha que todo mundo é meio somebody love. Amadeu de Souza Chaves, beijão. Não tem preço, né, cara? Não tem preço, não tem preço. E eu tive chefes, que aí esse eu não vou falar o nome,
brutais, que xingavam, que gritavam, mas que muitas vezes eram gênios da matemática e dos negócios, mas que não tinham um lado emocional muito bom. E isso serve pra gente não ser igual. Então, Claro. até uma das coisas que o Amadeu falava é que tudo serve como exemplo, até mau exemplo. Então, essa não convivência da geração Z com as gerações maiores estão tirando delas até o direito de olhar o que é errado para fazer o certo. Porque muitas delas falam assim, mas eu tive um chefe assim, esse assado tóxico. Não seja esse cara. Não seja esse cara. Só que se você não estiver olhando o exemplo, você não vai saber o que é falar assim. Entendeu? Então eu acho muito ruim para a economia até do país a gente ter essa discussão Z, M, Y, tomar no cu, porra, entendeu? Cara, agora eu tenho que te perguntar isso aí. Você já até passou, você falou assim, pô, vai lá, assiste um vídeo, como fazer R$1.000 em uma semana, né, que você já falou. Quando você ganhou seu primeiro milhão? Cara, o meu primeiro milhão não aconteceu desse tipo internet, foi ganhando no Foi no longo trampo prazo, mesmo. 30 e poucos anos de idade. Não é essas coisas, cheguei com 23, ganhei, abri o carrinho. Não, é trabalho, eu trabalhei mais de 10 anos na mesma empresa, virei superintendente comercial, depois trabalhei na Coca-Cola alguns anos. Foi um crescimento profissional mesmo. Profissional. Por isso que eu acredito no trabalho. Pô, Coca é um lugar que ensina pra caralho também, né, mano? Tira o couro. Eu trabalhei nos dois Cara, piores mas é assim. mercados lícitos, né? Os ilícitos devem ser muito pior. Mas nos dois piores mercados lícitos de volume de trabalho. Financeiro e bebida. Bebida é foda. Não foda. foi? Bebida é foda. Meta... Caralho, eu tinha 41 metas, cara. Mas você tá ligado que os CEOs mais foda, assim, que eu conheço, tudo veio da garrafa, velho? Bebida é foda. Bebida é um segmento... Você conhece, veio tudo da Mattel. Não, sim, da Mattel, mas vários passaram pela garrafa. Por exemplo, o Paulo, que era da Mattel, hoje o cara é presidente da Lego, uma distribuidora da Lego do Brasil. O cara era da Skol, o cara era da Ambev. Então, O cara que passa na Coca-Cola e na Ambev é a mesma coisa. Tem muita troca até. Sim. O cara que passa na Coca-Cola e na Ambev, meu irmão, eu posso falar que eu tive lá dentro alguns anos. Pra galera entender, né? A troca de gente na área comercial, quando eu trabalhei na empresa lá, agora já melhorou muito, né? Mas eu peguei um outro momento. Era de 42% ao ano. Então, com Trocava 2 anos metade. e meio, eu era um dos caras mais velhos da área comercial da empresa. Pra você ver a pressão que é. Eu tinha 41 metas pra bater. 2 meses se perder esse share de mercado rua. Tchau. Não tem conversa. Recebeu o relatório da Nielsen lá. Perdeu share de mercado da Coca-Cola. Você já sabe que no mês seguinte, se você não ganhar, é rua. Você já sabe disso. É uma pressão, que pressão, meu irmão. velho. Porra, é uma pressão. Às vezes tá lá no dia 28 do mês, você vendeu metade da meta. Nossa. Aí tem uma reunião, gente. Esse mês quem não bateu, precisamos bater. Você, caralho. Mas essa pressão não é pra todo mundo. Tem gente que não quer, ok. Mas isso te faz enxergar soluções. Porque a pessoa que tá me olhando tá falando assim, eu não quero essa vida desse cara que trabalhou com isso. Chegar e ter essa pressão. Mas quando você tem uma pressão de no dia 28 você ter metade da meta e você ter lá 2, 3 dias para bater a meta, você vai sentar com a tua equipe e pensar soluções. Em shows, em promoções, no que fazer, no novo método de distribuição. Não à toa que essas são as empresas que mais crescem. Você tem que ser criativo, você tem que pensar além das coisas.